Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre introdução linguística, sobre os fundamentos epistemológicos, volume 3, essa obra da Fernanda Mussalem e da Ana Cristina Bentes, que são as organizadoras, da Cortez Editora, terceira edição. Esta obra aqui, ó. Esta coletânea tece uma densa cartografia dos fundamentos epistemológicos dos diversos rumos de uma ciência chamada linguística ao longo do último século. A primeira impressão é de que, se não fosse o século XX, particularmente os últimos 50 anos da multifária evolução teórica, seria bem mais simples e mais fácil indagar-se sobre aventuras e desventuras, entroncamentos e perspectivas teórico-metodológicas da linguística. Acertaram as organizadoras Fernanda Mussalem e Ana Cristina Bentes ao escolherem os temas e os autores para a produção dos estudos. Entre os méritos dos 12 ensaios da obra está o de lançarem-nos pelas mais diversas sendas e ruas, clareiras e becos, demorando-se no geral em algumas avenidas centrais da grande metrópole científica em que se tornou a linguística nos dias de hoje. Já o sugestivo título, Fundamentos Epistemológicos, aponta para a natureza dos trabalhos. Mais do que oferecer análises e resultados, os textos tecem um roteiro para se entender a gênese, o desenvolvimento e o potencial de algumas direções da linguística contemporânea, inclusive no Brasil. Mesmo sendo um conjunto de trabalhos temáticos e não predominantemente históricos, os textos não deixam de nos informar sobre os desmembramentos teóricos da linguística de uma maneira original, isto é, mostrando a teia dos programas científicos. Com isto, os ensaios cumprem um papel fundamental de nos levarem a repensar o objeto, as metodologias e as teorias em suas grandes linhas. O segundo Luiz Antônio Marcucci e Maria Margarida Martins Salomão. Então, Arnaldo Cortina é professor doutor da Universidade Estadual Paulista, da Unesp, campus de Araraquara. O Carlos Alberto Faraca é professor titular da Universidade Federal do Paraná, da UFPR. Edson Françoso é professor doutor da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp. Edviges Maria Morata é professora doutor da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp. Eleonora Albano é professora titular da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp. Erotilde Gorete Pesati é professora doutor da Universidade Estadual Paulista, da Unesp, campus de São José do Rio Preto. Helena Martins é professora doutora da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, da PUC Rio de Janeiro. Ingedore Grunfeld Vilaça Koch é professora titular da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp. João Costa é professor auxiliar no Departamento de Linguística da Universidade Nova de Lisboa, a UNL. José Barros Neto é professor doutor da Universidade Federal do Paraná, do UFPR. Luiz Antônio Marcucci é professor titular da Universidade Federal de Pernambuco, da UFPR. Maria Margarida Martins Salomão é professora doutora da Universidade Federal de Juiz de Fora, da UFJF. Maria Cristina Figueiredo é professora doutora da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC. Maria Luísa Cunha Lima é doutora pela Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp. Renata Coelho Marquesan é professora doutora da Universidade Estadual Paulista, Unesp de Araraquara. Roberta Pires de Oliveira é professora doutora da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC. Rodolfo Hilário é professor titular da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp. Ciro Pocente é professor doutor da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp. Sobre as organizadoras, Fernanda Mussalem é professora doutora da Universidade Federal de Berlândia, da UFO. Ana Cristina Bentes é professora doutora da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp. A introdução à linguística, Mussalem e Bentes. Na realidade, mais do que um ritual de passagem de final de século, a atividade de revisitar os fundamentos epistemológicos de uma ciência deveria servir de revigoramento. Não se trata propriamente de fazer um balanço para decidir o que vale ou não vale, nem de fazer um levantamento histórico para flagrar lacunas, mas de perceber o quão frutíferas são as alternativas e o quão bem fundamentadas se apresentam. Estes 12 estudos fornecem elementos para se proceder a uma reflexão sobre tais questões. Não é um costume brasileiro pensar-se os fundamentos de nossa ciência, em particular na linguística. Por isso o projeto desta obra é usado e destina-se tanto a iniciados como a iniciantes. Em alguns casos são passagens bastante verticais e em outros são um teste para o potencial das teorias. Há momentos em que a cena muda repentinamente do envolvimento sociocultural para a aridez do formalismo, da trama histórica para a investigação pontual das hipóteses sobre a linguagem e a mente para a trama da semiótica. Surpreende na leitura a constatação de que os mais diversos modelos teóricos lidam com um fenômeno construído e observado dentro de um contínuo de preocupações marcados pelos múltiplos enfoques que, em consequência, vão gerando múltiplos objetos. Muito cuidadosos, os autores preocuparam-se mais em mostrar os fundamentos e os dividendos de cada perspectiva do que em praticar proselitismo. Reflexões epistemológicas são sempre momentos de acautelamento. Então é o grau de interdisciplinaridade, em alguns casos, que se torna difícil estabelecer um terreno sisudamente demarcado. Aflora a sensação de uma
crescente e frutífera proliferação de pontos de vista, a linguística não se recusa a analisar todos os problemas que dizem respeito a aspectos formais e estruturais, processos comunicativos, interativos, cognitivos e sócio-históricos que envolvem o ser humano em suas atividades diárias. Afinal, a linguagem é um maior empreendimento conjunto do ser humano e não pode ser cercado de um lado apenas. É assim que este livro se torna oportuno e instigante, versando sobre as grandes tendências da linguística contemporânea, sem a imposição de uma linha, mas com a sobriedade de quem de fato busca oferecer os fundamentos para a reflexão. Quando dizíamos que a linguística oferecia ao século XXI um panorama muito diverso daquele que vigorava no início do século XX, apoiávamos-nos na reveladora abordagem do Carlos Afaraco, que, em sua análise histórico-sistemática dos estudos pré-saussurianos, expõe uma linguística ainda em busca da identificação de seu objeto. Essa definição acontece com os neogramáticos e se consolida com Saussure ao dar consistência à noção de língua como uma realidade histórica e totalidade organizada que deveria ser analisada em si mesma e por si mesma. Estava plantado o germe de uma linguística do significante. Isso muda radicalmente o estudo da linguagem, incorporando as descobertas formais dos comparatistas, sem descurar a noção de variação. A tradição trata Saussure como o grande divisor entre a linguística antes e depois dele. Mas parece ser precisamente na compreensão deste ponto que o estudo de Faraco traz sua contribuição, ao mostrar um Saussure tributário de ideias produzida desde o final do século XVIII até as primeiras décadas do século XX pelos comparatistas e neogramáticos, precursores da linguística moderna. É inegável a influência de Whitney sobre Saussure com a ideia do caráter arbitrário do signo, da linguística como ciência autônoma, da linguagem como instituição social e sistema autônomo de relações imanentes. Assim, o que marcaria a linguística contemporânea seria aquilo que se consolidou no século XIX, isto é, a ideia da língua como sistema autônomo que pode ser estudado em si mesmo como um objeto legítimo. E como se verá nos estudos subsequentes, a depender da interpretação e da posição tomada diante desse princípio básico, surgirão todos os matizes teóricos que hoje povoam a linguística. Isso sem nos esquecermos de que Humboldt já plantava a noção da linguagem como atividade, energia e não produto, ergon, tão produtiva em muitas direções. Com o sistemático ensaio, o estruturalismo linguístico, alguns caminhos, Rodolphe Hilaire apresenta-nos a variedade dos estudos estruturalistas no século XX, que constituíram então uma das perspectivas mais frutíferas. É impossível englobá-los sob algum rótulo teórico-metodológico que vá além da crença na organização estrutural da língua. Dizia-se sem a menor dificuldade que era impossível não ser estruturalista. No Brasil dos anos 60 do século XX, o estruturalismo foi a posição hegemônica, tendo em Matoso Câmara Júnior seu expoente. O estruturalismo é o legítimo herdeiro de todas as dicotomias, começando pela distinção langue-parole, passando pelo significante e significado, chegando às oposições da fonologia acústica. Como bem diz Hilaire, os estruturalismos fazem da regra de jogo e não das mensagens o objeto dos estudos linguísticos. Na trilha saussuriana, toma-se a langue e não a parole como foco de análise. O estruturalismo impulsiona os estudos fonético-fonológicos e a sintaxe, descuidando, no entanto, da semântica e da pragmática. Assim mesmo, deu origem à linguística de texto, no interior da Escola de Praga, dedicando-se ao estudo do dinamismo comunicativo na perspectiva funcional da sentença. O estruturalismo foi um terreno fértil da linguística descritiva, mas nem tudo é unanimidade. E há opositores em seu interior, tal como o Benveniste, que critica o esquecimento do sujeito. Conselho, que investe contra algumas consagradas dicotomias como sincronia e diacronia, opondo-lhe a pancronia, não aceita a divisão langue-parole e sugere a tripartição, sistema, norma e fala. Pécheux sente falta de considerações sobre a ideologia, história e política e critica o descaso com o fenômeno discursivo. E com o gerativismo surgido tanto dentro como fora do estruturalismo, vem o golpe de morte do descritivismo e no behaviorismo que se instalara no estruturalismo. Então, um pouquinho dessa obra, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike, quem se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. Colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Eu gostaria de agradecer aqui aos 506 inscritos no nosso canal, agradecer também aqueles que hora outra por conta de um conteúdo ou outro passo por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários, aqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal, seja aqui nessa plataforma no YouTube ou em outras redes sociais. No mais, é isso aí. Hasta la vista, babies. Até a próxima.